Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para fazer o desfecho do último vídeo que nós gravamos, falando sobre as testemunhas. E nós falamos que a testemunha mais evidente, uma das mais evidentes e mais concretas, é a testemunha daquela geração, que Jesus falou que todas aquelas coisas aconteceriam naquela geração contemporânea dele, aquela geração presente. Então vamos falar um pouco de gramática para a gente entender o que é que a Bíblia está dizendo aqui no nosso português. Não passará esta geração, ou seja, não esta de hoje, né, porque a Bíblia não é atual, mas não passará aquela geração, não passaria aquela geração. Era assim que devia estar escrito na Bíblia hoje, né? Se eles quiserem atualizar, né, eles revisam, atualizam, modificam a Bíblia, mas tem coisa que eles deveriam atualizar e não atualizaram. Né? Por quê? Porque aí teria que mudar toda a teologia deles. Eles teriam que pedir perdão às pessoas pelos equívocos que cometeram, né? Mas eu acho que eles não querem fazer isso porque eles perdem muito se eles fizerem isso. Eu, como não tenho nada a perder, graças a Deus, não vivo do Evangelho, não vivo de igreja, mas como ficariam as pessoas que começassem a falar a verdade, conforme a Bíblia fala? Eles perderiam muito com isso, perderiam os impérios que eles construíram em cima de uma inverdade, em cima de muitas inverdades. Me permita, sem querer ser grosseiro, me permita, mas a igreja evangélica, a igreja cristã, ela é fundamentada em cima de muitas inverdades, né? E as pessoas acreditam, né, em tudo, né? Porque dizem que é assim e assim elas acreditam. E existem muitos equívocos, e eu estou falando aqui do maior equívoco de todos, que é a pessoa ter uma falsa expectativa de que Jesus ainda vai vir para arrebatar a igreja, quando na verdade ele já veio. E a Bíblia lança isso em nosso rosto o tempo todo. Eu já li, reli, já estou quase que me cansando de repetir. Temos 4 vídeos gravados sobre isso. E hoje nós vamos querer finalizar sobre este assunto, para que você de uma vez por todas entenda. Jesus já veio, já concluiu tudo. E o que é que a gente tem que fazer hoje? Esperar ele voltar? Não, nós temos que viver as conquistas que ele conquistou para a gente. Teremos que reinar em vida, como a Bíblia diz, né? Vivendo nossa vida normal, feliz e alegre, abundante, anunciando o Evangelho verdadeiro e não falsas teses, né? Mas graças a Deus que, se eu tivesse me tornado um pastor como eu queria, como eu quis um certo tempo, abrir uma igreja e viver dela, eu não poderia estar falando o que eu estou falando hoje. Porque eu ia pensar assim, de que é que eu vou viver agora, né? Porque hoje existem profissionais do Evangelho, pregadores que ganham do Evangelho, que tem casa, carro, filho estudando em escola boa. Não sou nada contra isso, mas como é que eles vão começar a pregar a verdade? Que eles têm medo das igrejas se esvaziarem, né? Mas nós não temos, que o nosso compromisso é com a informação verdadeira, que a Bíblia está falando, né? Não estamos aqui inventando nada. Vocês têm visto aí que a gente tem comprovado, lendo os versículos da Bíblia e comparando uma coisa com a outra. Então, não passaria aquela geração. Vamos atualizar a Bíblia, né? Porque tem Bíblia revista, atualizada, corrigida, fiéis aos originais, mas esqueceram de corrigir estas coisas, que deveria já estar corrigida. Então, não passaria aquela geração de Jesus sem que todas essas coisas acontecessem. Vamos falar aqui um pouquinho de gramática. Esta geração, pronome demonstrativo, forma feminina de este, designativo de pessoas ou coisa que está presente ou mais próxima de quem fala. Então, esta geração designa uma coisa ou uma pessoa que está próxima de quem fala. Então, Jesus estava falando a pessoas que estavam próximas dele, não distante, 2000 anos depois. Ou de pessoa ou coisa que se falou em último lugar, designado para indicar algo no espaço. Então, esta significa isso, é um pronome demonstrativo, forma feminina de este, designativo de pessoas ou coisa que está presente ou mais próxima de quem fala.
Então, quando ele diz esta geração, ele está se referindo àquelas pessoas que estavam ali presente, ou mais próxima dele. Esta significa isso. Por exemplo, se eu disser essa é minha mulher, eu estou dizendo que aquela que está diante de mim é minha mulher. Se eu estou dizendo que esta, aliás, é minha mulher, eu estou dizendo que aquela que está diante de mim, ou próxima de mim, no campo visível, é minha mulher. Se eu disser que esta é a minha camisa, eu estou dizendo que esta camisa que está em mim, que está próximo de mim, em cima de mim, é a minha camisa. Não é? E geração? Geração, Jesus faz a declaração no plural. Refere-se a um conjunto de indivíduos, é isso que significa geração. Refere-se a um conjunto de indivíduos nascidos num certo ou no mesmo período contemporâneo. Grau de filiação ou descendência, linhagem, ascendência, conjunto de indivíduos nascidos numa mesma época. Então, geração significa tudo isso aí que eu falei. Significa o quê? Conjunto de indivíduos nascidos num certo ou no mesmo período contemporâneo. Grau de filiação ou descendência, linhagem, ascendência, conjunto de indivíduos nascidos numa mesma época. Então, geração, esta geração presente que está próximo de mim, a este conjunto de indivíduos que está agora, que são meus contemporâneos, vão ser testemunhas destes sinais, destes acontecimentos e da minha vinda com grande poder e glória para juízo e implantação de uma nova era no mundo. O chamado reino de Deus ou a dispensação da graça, como alguns querem interpretar. Conclui-se que toda vez que Jesus se refere a esta geração, conforme está no português, ele estaria dizendo ou se referindo à geração que estava presenciando e presenciaria tudo aquilo. A geração que os discípulos e ele próprio fazia parte. Uma descrição sobre o significado de geração, segundo a Bíblia, porque algumas pessoas podem dizer, geração, enfim, tem muito significado, isso sobe e desce e tal. Os pais representam uma geração e os filhos a geração seguinte. Ou seja, pessoas que estavam ali, né, os filhos dele faziam parte daquela geração, que podia também não ter nascido ainda, ou ser novo de nascido, iria também presenciar 50, 60, 70 anos na frente, né? Alguns ali talvez morressem, claro que já estavam velhos, mas fazia parte daquela mesma geração. Por exemplo, Gênesis 6, 9 e 10 diz assim: estas são as gerações de Noé. Era um homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A geração de Noé é essa daí, Sem, Cão e Jafé. Depois disso viveu Jó 42:16, 140 anos, e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então a Bíblia descreve assim, desse jeito. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, e Jesus falou, aquela geração dele presente, presenciaria os eventos. Segundo a definição da própria Bíblia, todas as pessoas nascidas mais ou menos no mesmo período. Êxodo 1:6 diz assim: morreu, pois, José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Aí, a Bíblia comprovando que o que é que significa uma geração? Morreu, pois, José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. José e os irmãos dele, né, faziam parte de uma geração contemporânea, nascidos mais ou menos na mesma época. Quando a Bíblia se refere à geração em tempo indefinido, ela é bem específica. No caso de Jesus, não está se referindo a uma geração indefinida, porque quando a Bíblia vai falar de uma geração indefinida, ela é específica nisso. Êxodo 12:14: este dia vos será por memorial e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor através das vossas gerações. Então Jesus poderia ter usado aqui, as vossas gerações virão essas coisas acontecer, mas ele não falou as vossas, ele falou esta geração, se referindo a uma geração específica, contemporânea dele. E celebrareis por estatuto perpétuo. Por exemplo, a Páscoa é um estatuto que deve ser celebrado ainda hoje, porque ele falou as vossas gerações. Então a Páscoa poderia sim estar sendo celebrada ainda hoje, e os judeus fazem isso, porque a Bíblia especificou dessa forma, as vossas, o estatuto é para as vossas, não é para uma geração contemporânea, mas para muitas gerações, sucessivas gerações. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós
e este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial diante de geração em geração. Está vendo, quando a Bíblia quer falar de muitas gerações, ela fala as vossas, ou ela fala de geração em geração, que é uma coisa que é para sempre. E a vinda de Jesus não era para as vossas gerações, e nem era de geração em geração, mas era para uma geração específica, a contemporânea da sua época. Efésios 3, 21. A esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então a Bíblia é específica. Quando ela fala de muitas gerações, ela usa sempre os termos todas as gerações, vossas gerações, ou de geração em geração. Mas quando se refere a esta geração, é uma geração só. A geração que estava ali, contemporânea e presente de Jesus. Notaram? A Bíblia é bem específica, não há generalização quanto ao assunto de gerações. Ela não mistura as coisas. Ali Jesus estava falando da geração do seu tempo e não de futuras ou sucessivas gerações. Vamos ver mais exemplos. Mateus 12, 41. Os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, olha só, e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que é o maior, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Esta geração, ou seja, aquela aí já é uma especificação. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entretanto, habitam ali, o último estado desse homem vai ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Toda vez que Jesus queria falar de uma coisa que ia acontecer no tempo dele, a Bíblia usa esta terminologia, esta geração, este pronome, como nós já lemos aqui, né? Este pronome, esta geração, está aprovado aqui, né? E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. Ele estava falando de quem? De um tempo lá no futuro ou da geração que estava presente? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Ele estava se referindo ali da geração presente, a geração contemporânea dele, que estava vivenciando todas essas coisas com ele. Observe que ele disse, referindo à sua geração: até quando estarei convosco? Até quando estarei com esta geração presente? Quer dizer que o povo da sua época o veria por pouco tempo. Mateus 23, 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Então aqui está especificado sobre aquela geração. Segundo a Bíblia, viriam todas aquelas coisas, e vieram. Isso já aconteceu, segundo a Bíblia, segundo a história, enfim. Agora, e o que dizer da palavra arrebatamento, que é usado não por Jesus, porque Jesus não usa em momento algum a palavra arrebatamento. O que é que Jesus usa? Ele usa a vinda dele no reino em poder e glória para trazer juízo a Israel e consolidar o reino de Deus. Não tem nenhuma referência de Jesus falando sobre arrebatamento da igreja no futuro. Gente, preste atenção nisso, vasculhem a Bíblia o quanto você puder, quantas vezes você quiser fazer, leia, releia, da frente para trás, de trás para frente, você não vai encontrar Jesus falando sobre arrebatamento. Tem algumas parábolas que as pessoas, no método de interpretação alegórico, querem dar o sentido e o significado de arrebatamento, mas toda vez no contexto vai mostrar que é referente ao reino de Deus, como a citada parábola, repetida às vezes por mim, que é a parábola das 10 virgens, lá de Lucas 25, ou é de Mateus 25, aliás, está lá. Quando ele começa a parábola, ele diz assim: o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. Então é sobre o reino de Deus que ele vai discorrer, não é sobre o arrebatamento. Quem iria perder, quem ia dormir e ficar de fora, seriam os judeus daquela época e as pessoas daquela época, não a nós hoje, que nós não temos mais nada a perder, nós já ganhamos tudo, Jesus conquistou tudo para a gente, nós não perderemos mais nada. Não estamos disputando por mais nada, lutando por mais nada. Ele já conquistou tudo. Quando ele disse está consumado, ele cumpriu o seu papel.
e salvou a gente eternamente. Você deveria dar glória por isso, né? Enfim, mas um lugar só na Bíblia, onde contém a palavra arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo do 15 ao 18. Então é por aí que as pessoas, né, pegando este versículo, formam uma doutrina do arrebatamento atual, das catástrofes, dos sinais, uma coisa meio hollywoodiana, né? Os filmes, as séries falando sobre o anticristo, falando sobre o fim do mundo. Enfim, Hollywood tem ganhado muito dinheiro com isso, né? E tentado consolidar isso na mente das pessoas. Então vamos lá. O que é que diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 18? Dissemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido de voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aí ele diz aqui fala do arrebatamento. Fala sim do arrebatamento. Jesus não falou, mas Paulo está falando aqui do arrebatamento. É um novo conceito, é uma expansão, né, do que Jesus tinha falado lá atrás. Então Paulo expande aqui o assunto, prolonga o assunto. E agora? Seremos arrebatados juntamente com o Senhor. A palavra arrebatados vem do grego arpazou, significa puxar, tomar, para si, preferir e escolher. Ela significa essas coisas. Então como é que se explica isso aqui? Primeira coisa, quando você lê a Bíblia, não se esqueça do contexto do tempo. O apóstolo Paulo ainda era contemporâneo daquela geração. O Paulo não viveu 2000 anos depois de Jesus, nem 100, nem 200. O Paulo era contemporâneo, tanto é que ele perseguia a igreja. Ele ainda estava dentro do contexto da vinda de Jesus, da realização, presenciando talvez alguns sinais, mas ele era contemporâneo. O Paulo não escreve isso depois, ele escreve durante. Ele se tornou crente durante, e durante a geração dele, que presenciaria tudo aquilo acontecer. Se ele presenciou, não sabemos. Ele morreu antes e as coisas aconteceram mais para frente depois que ele morreu. Agora, uma das coisas aqui que a gente quer também enfatizar é o seguinte: dizem os estudiosos que uma regra de hermenêutica que deve ser observada e obedecida é que um versículo só não serve de base para uma doutrina. Então eles quebram a própria regra que eles criaram, né? Porque aqui eu vou pegar um versículo para dar ideia de arrebatamento, para criar toda uma doutrina em cima disso, com um versículo só, com um texto só. Mas isso aqui é um complemento, é um aditivo que Paulo está colocando aqui por revelação de como seria, como se daria para os crentes daquela época, por ocasião da segunda vinda de Jesus, que aconteceu naquela geração, como o evento, além de tudo que Jesus falou, ele incrementa mais alguma coisa, como era que ia acontecer. Ele diz: nós, digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Aí diz aqui que o Senhor descerá do céu, e depois diz que morreu em Cristo ressuscitará no primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados. Agora você esquece de um detalhe muito interessante, mais um detalhe, né? Esquece do contexto de tempo, que Paulo era contemporâneo, que Paulo fazia parte daquela geração, que ele falava de coisa que ainda estava para acontecer naquela geração. Mas Paulo diz aqui, ó: digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, nós quem? Nesse nós está incluído eu e você? Está incluído a geração do futuro? Está incluído as pessoas de 2000 anos na frente daquilo que Paulo falou? Nós, aquelas pessoas que estavam ali presentes com Paulo. Olha o que diz aqui: digo-vos pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, aqueles que
sobreviverem os sinais, a perseguição, as catástrofes, a invasão de Jerusalém, os que ficarem vivos, sobreviverem a tudo aquilo para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, aqueles que não morrerem de morte natural, que não morrerem da perseguição, os que sobrassem, os que sobrevivessem e ficassem vivos na ocasião da vinda do Senhor. O que é que diz aqui? Primeira coisa, não precederia aos que dormem. Paulo aqui fala de ressurreição. Mas a segunda coisa que ele vai dizer aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está falando de uma coisa que Jesus não falou nas palavras dele. Ele está falando aqui que durante o período, quando Jesus voltasse, algumas pessoas iam ser ressuscitadas pela ocasião do toque da trombeta e da vinda de Jesus. E ele surge com um assunto aqui totalmente novo. Os que ficarem vivos não precederiam aos que dormem, e eles seriam arrebatados para encontrar com ele nas nuvens, quando Jesus fala lá atrás em Mateus sobre que ele viria sobre as nuvens. Então o assunto é a mesma coisa. Agora perceba aqui, ele, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Nós quem? Paulo e os crentes daquela época. Não eu nem você de hoje. Nós, presente. Nós daquela geração, nós que ficamos vivos, nós que vamos estar vivos na vinda dele. Não vamos ressuscitar, não vamos encontrar com ele primeiro do que os que ressuscitarem, e nós vamos ser arrebatados até as nuvens para encontrar com ele. É isso que Paulo quer dizer. Ou seja, você estava lá quando Paulo disse isso? Paulo disse: os que estivessem vivos por ocasião da vinda do Senhor. Foi isso que ele falou. Deu para entender? Está muito bem claro? Observe o contexto de tempo e observe o emprego da gramática. Observe que Paulo era contemporâneo da geração que presenciaria a geração que Jesus falou. Esta geração, aquela geração, não esta de agora, aquela geração. Paulo e os crentes da época que ficassem vivos estariam inseridos no contexto. Ficamos por aqui. Aguardo o próximo vídeo, que nós vamos falar vida que segue, depois do arrebatamento, depois que tudo foi concluído, como seria a vida dos cristãos e como deve ser a nossa vida hoje. Até daqui a pouco.